Você já parou para pensar no que aconteceria se alguém, ou alguma coisa, chegasse perto demais de um buraco negro? O gatonauta chegou perto demais, e o que aconteceu com ele nos próximos segundos quebra tudo o que você imagina sobre espaço, tempo e sobre o próprio corpo. Hoje você vai entender, de um jeito simples, mais profundo, o que realmente acontece com qualquer coisa que cruza o horizonte de um buraco negro. Não é só sugar, não é só escuridão. É uma das coisas mais bizarras que a física já descreveu. E vamos ver isso através dos olhos do gatonauta, que teve a curiosidade, ou o azar, de chegar perto demais. Fica comigo até o final, porque quanto mais a gente avança nessa história, mais estranho e mais fascinante isso se torna. Tudo começa aqui, num lugar familiar. O gatonauta flutuando tranquilo na sua nave, exatamente como em qualquer outra missão. Silêncio. Estrelas. Nada de estranho. Até ele notar um ponto negro no horizonte. Um ponto que não reflete luz nenhuma. Um vazio perfeito, cercado por um anel de luz girando em velocidade impossível. Um buraco negro. Agora, pensa nisso. Um buraco negro não é um buraco. Não é um vazio no sentido comum. É massa. Muita massa. Comprimida em um espaço tão pequeno que a gravidade ali se torna absoluta. Nada escapa. Nem luz. O gatonauta olhou para aquilo com a curiosidade de sempre. E como todo bom explorador, decidiu chegar mais perto. Foi aí que tudo começou a mudar. Existe uma linha ao redor de todo o buraco negro chamada horizonte de eventos. Não é uma superfície física. Você não bateria nela como numa parede. É, na verdade, um limite matemático. O ponto a partir do qual nem a luz tem velocidade suficiente para escapar da gravidade. Se a Terra fosse comprimida até o tamanho de uma bolinha de gude, ela se tornaria um buraco negro. É esse o nível de compressão que estamos falando. O gatonauta cruzou essa linha sem perceber. Não existe aviso, não existe alarme. De fora, para quem estivesse observando, ele simplesmente pareceria congelar no tempo, cada vez mais devagar, cada vez mais avermelhado, até sumir de vista completamente. Isso acontece porque, perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar. Um efeito real, comprovado pela teoria da relatividade de Einstein. Mas de dentro, para o próprio gatonauta, nada disso parecia estranho ainda. Ele apenas continuava caindo. É aqui que quase ninguém percebe. O mais assustador de um buraco negro não é o que acontece na fronteira. É o que acontece depois dela. Agora vem a parte que muda tudo. Conforme o gatonauta se aproximava do centro, a gravidade parou de ser uniforme. A pata dele, mais próxima do buraco negro, era puxada com muito mais força do que a cauda, que estava um pouco mais longe. Essa diferença de força tem um nome: forças de maré gravitacionais. E o efeito que elas causam tem um apelido perfeito, criado pelos próprios físicos: espaguetificação. O gatonauta se esticou. Literalmente. Seu corpo começou a se alongar cada vez mais, como se ele fosse feito de massa de pizza sendo puxada dos dois lados. A cabeça e as patas dianteiras sendo puxadas para dentro com força monstruosa, enquanto o resto do corpo tentava, sem sucesso, resistir. Isso não é ficção científica exagerada. É física real, descrita em detalhe por cientistas como Stephen Hawking e confirmada por observações de buracos negros feitas por telescópios como o Event Horizon Telescope, o mesmo que capturou a primeira imagem real de um buraco negro em 2019. Se isso fosse um buraco negro pequeno, do tamanho de uma estrela, por exemplo, o gatonauta teria sido espaguetificado quase instantaneamente, ainda longe do horizonte de eventos. Mas se fosse um buraco negro supermassivo, como os que existem no centro de galáxias inteiras, incluindo a nossa Via Láctea, a gravidade seria mais suave perto da borda. E ele poderia, teoricamente, atravessar o horizonte de eventos inteiro. O gatonauta olhou para as próprias patas se esticando no vazio e ficou confuso. Nada daquilo fazia sentido para os instintos dele. Mas ali, ele já não estava mais seguindo as regras do universo que conhecemos. É aqui que tudo fica ainda mais estranho. Enquanto o gatonauta caía, o tempo, para ele, seguia normal. Um segundo continuava parecendo um segundo.
Mas se houvesse alguém observando de fora, um outro gatonauta, seguro, numa nave distante, essa pessoa veria algo completamente diferente. Ela veria o gatonauta caindo cada vez mais devagar, como se o filme da realidade estivesse sendo pausado quadro a quadro, sem nunca realmente parar. A luz que ele refletia ficaria cada vez mais vermelha, mais fraca, até desaparecer. Essa diferença entre o tempo vivido por quem cai e o tempo observado por quem está de fora é uma das provas mais impressionantes da relatividade geral de Einstein. Uma teoria de mais de 100 anos que continua sendo confirmada, experimento após experimento, até hoje. Mas isso não é só teoria? Você pode estar se perguntando. Não. Astrônomos já mediram esse efeito de dilatação do tempo usando estrelas orbitando perto do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, chamado Sagitários A e A. E o resultado bate exatamente com o que Einstein previu, décadas antes de existir tecnologia para comprovar. O gatonauta, sem saber de nada disso, continuava caindo, cada vez mais rápido, cada vez mais esticado, em direção a um centro que a ciência ainda não consegue explicar completamente. No centro de todo buraco negro existe algo chamado singularidade. Um ponto onde, segundo as equações da física, a densidade se torna infinita e o espaço e o tempo, como conhecemos, deixam de fazer sentido. E aqui, com toda honestidade, precisamos parar e admitir uma coisa. Ninguém sabe exatamente o que acontece na singularidade. As leis da física que usamos para descrever o universo simplesmente param de funcionar ali. Cientistas de universidades como Princeton e Johns Hopkins ainda debatem teorias, desde a possibilidade de portais para outros universos até estruturas completamente desconhecidas de matéria e energia. Mas isso, hoje, é especulação, não fato comprovado. O gatonauta se aproximou daquele ponto, e o roteiro real da física para o daqui. O que sabemos com certeza, nada que cruza esse ponto retorna. Nenhuma informação, nenhuma luz, nenhum sinal escapa de volta para o universo que conhecemos. O gatonauta desafiou o limite que nenhum ser vivo jamais desafiou, e o universo, silenciosamente, absorveu essa jornada para sempre. Agora, pensa nisso. Por que uma história como essa nos afeta tanto, mesmo sabendo que é impossível qualquer ser vivo sobreviver a isso? Porque ela nos lembra de algo desconfortável e bonito ao mesmo tempo. O universo não gira ao nosso redor. Ele opera segundo regras que existiam muito antes de nós e vão continuar existindo muito depois. E talvez seja exatamente isso que torna o cosmos tão fascinante. A percepção da nossa própria escala, da nossa fragilidade e, ainda assim, da nossa capacidade de entender, mesmo que parcialmente, fenômenos tão distantes da nossa experiência diária. O gatonauta nessa jornada não foi só um personagem caindo num buraco negro. Ele foi um lembrete de como somos pequenos e de como, mesmo sendo pequenos, conseguimos captar imagens reais de buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, calcular sua massa, sua rotação e prever, com precisão matemática, exatamente o que aconteceria com qualquer coisa que caísse ali dentro. Da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembra disso. Em algum lugar lá fora, existem pontos no espaço onde as próprias leis da física que regem sua vida inteira simplesmente deixam de funcionar. O gatonauta cruzou essa fronteira. Nós, por enquanto, só podemos observar de longe e tentar entender. Agora me conta aqui embaixo. Isso te assusta? Ou te fascina? Se você chegou até aqui, o like é o combustível que ajuda esse canal a continuar explorando o universo, junto com o gatonauta. E se você quer entender o que existe além do horizonte de eventos, tem um vídeo aqui do lado que completa exatamente essa história. Nos vemos na próxima jornada.